Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass de hoje, o despertar da autonomia afetiva, né? Hoje nós vamos entrar em um dos terrenos mais complexos da clínica, né? O momento em que o amor deixa de ser um encontro de liberdades e se torna um labirinto de controle, projeção e sofrimento, né? Muitas das vezes, nós acreditamos que a hipnose é apenas um processo conduzido dentro de um consultório, né, escuro, um ambiente tranquilo ali para você relaxar, né? Mas não, a clínica, né, a hipnose clínica prática mostra que os nossos pacientes, eles chegam ao consultório vivendo um profundo transe espontâneo. Eles estão hipnotizados, ou melhor, auto-hipnotizados, por causa das suas carências, das suas feridas da infância, pelo desejo obsessivo de controlar o amor do outro. Então, nessa aula, usando as bases científicas da terapia do esquema de Jeffrey Jung e a abordagem transformadora da cura criativa, que é a minha metodologia, né? Que eu venho desenvolvendo aí há quase 20 anos, né? Nós vamos também entender como a mente humana utiliza a imaginação para criar as suas próprias prisões, né? E também a sua cura, segundo o psiquiatra Gerald Epstein, né? Que tem um livro que se chama Imagens que Curam. A partir dessa ideia nós vamos trabalhar também com as imagens que adoecem, dentro da nossa aula de hoje. Também vamos entender, né, mais do que isso. Eu vou te entregar aqui um passo a passo prático para de-hipnotizar a sua mente, reequilibrar as necessidades emocionais fundamentais e transformar a dor, né, da frustração em um solo fértil para a autonomia. Bem, meu nome é Rafael Siqueira Macedo, eu sou psicólogo, né? Sou terapeuta e hipnoterapeuta há quase 20 anos, né? E na aula de hoje, para isso, nós vamos utilizar dois relatos profundos que espelham através do tempo a dor, né? Nós vamos analisar nosso primeiro relato, que é um relato de um paciente que eu venho atendendo, né? E também eu vou trazer um relato pessoal. Como quem já conhece o meu trabalho, eu sempre falo de assuntos que eu vivenciei na minha vida, que eu trabalhei nas terapias que eu participei como cliente, como paciente, né? E coisas que eu também tenho experiência prática, além do conhecimento teórico, né? Além do estudo na área da psicologia. Então isso é um diferencial no meu trabalho, porque eu consigo realmente, de fato, entender o que você está passando, né? Então, nesse relato bruto, né, de estudo de caso, né, o paciente ele relata um sonho que marcou profundamente, né, e que permaneceu em sua mente após algum tempo, né, alguns dias aí. Então, no sonho, ele encontrava, né, ele ia para o apartamento dessa ex-parceira, né, dessa ex-namorada, né, num local aí, numa praia, perto de uma praia. Então, o primeiro dado de extrema relevância clínica é que a ex-companheira, a ex-namorada, ela não estava no apartamento. O apartamento estava vazio, todo trancado, e quem estava lá era apenas o irmão dela, jogando videogame, né, como se tudo estivesse normal, né? Você vê que o relato dele já é como se tudo estivesse normal. Mas, de fato, para o irmão, estava normal, era algo natural para ele, né? A interpretação está aí, já começa aí do paciente, né? Então, a postura do paciente no sonho revela a sua dinâmica de funcionamento, tá? Em vez de procurar a ex diretamente, ele tenta obter, através, né, da barganha ali, informações, né, sobre ela. Então, ele vai para o irmão, tenta barganhar ali, oferece um álbum da Copa, né, como uma moeda de troca, pelas respostas, né?
Então ele queria saber algo muito específico. Ele queria saber se ela ainda sentia saudades dele, se ela ainda pensava nele, se existia um espaço para ele na vida dela ainda. Então, no sonho, depois dele perguntar isso, o irmão mantém o silêncio, né, absoluto ali, não confirma, não nega, não alivia a ansiedade do paciente. E no final, o irmão simplesmente retira ele do apartamento e diz: te desejo sorte, irmão. Então essa frase foi neutra, sem hostilidade, também sem acolhimento, apenas falou: boa sorte, irmão, siga teu caminho aí, né? Então a frase, né, que deseja sorte para o paciente, né? Então ele acorda pensando nisso, né? Aí ele vai conversar com a mãe. Então a mãe, vai busca de um conforto, né? Ele vai até a mãe em busca de um conforto, mas a mãe toca num confronto ali saudável, né? Equilibrado. A mãe toca numa ferida, né? Que nós já tínhamos falado bastante no processo terapêutico, né? Então a dificuldade crônica desse paciente de aceitar que está aquilo que está fora do seu controle. Nós falamos bastante disso na terapia. Passei algumas das ferramentas, o resultado dessas ferramentas foram justamente esse sonho e outras vivências que ele teve, né? Então, esse paciente tem uma dificuldade muito grande, né, de aceitar o que está fora do seu controle e, ao mesmo tempo, aquilo que está dentro do seu controle, ele deixa escapar ali oportunidades de trabalhar em cima disso, mas hoje ele está começando a pegar um ritmo mais interessante dentro do processo. Desculpa, gente. Então, a mãe pontua que o amor recíproco, né? O amor recíproco não se controla, né? Então ela vai lembrar de algumas situações, né? Então ela lembra que, pelo paciente ter passado por um câncer e sobrevivido, ele já teria que ter aprendido, né? Ele já deveria ter aprendido, né, que a vida não gira em torno dos seus desejos. Então ela usa a palavra egocentrismo, né? É como se o mundo girasse ao seu redor, né? Como se tudo girasse ao seu redor, tudo fosse por causa dele, né? Então não é como uma ofensa aqui, né? Mas é como um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Da insistência infantil do paciente em acreditar que o seu esforço deveria ser suficiente para dobrar a vontade do outro, né? Como uma criança que esperneia, chora e consegue com que o outro faça o que ela quer. Então esse relato do paciente ativa imediatamente uma memória que é paralela, né, da minha vida, da minha experiência. Na minha adolescência eu tive um relacionamento que aqui nós vamos entender como funciona a universalidade dos esquemas desadaptativos, né? Então teve uma época que eu namorava com essa moça, bem no início do namoro, foi a primeira vez que ela me ligou, né? Eu tinha comprado um celular na época com a minha mesada, um celular que vinha, e um falava com o outro grátis por 30 anos, né? E ali a gente se falava, né, todo tempo. Foi besteira que eu fiz, depois é que eu fui entender isso. Mas enfim, ela me ligou e falou: olha, final de semana, né? Poxa, eu queria te pedir, nós vamos sair com meus amigos, né? Meus primos, meus amigos, né? E ali ela pediu, como se estivesse pedindo permissão. Eu falei: tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ele, antes de eu falar, vou aproveitar e ficar com os meus amigos, antes de eu falar isso, ela pediu a seguinte coisa, né? Eu quero que você fique em casa, né? Não quero que você saia com seus amigos, tá?
Aí eu, na hora, eu senti, nossa, ela tá com ciúme de mim, tá com medo de eu fazer alguma coisa. Eu só ia ficar com os meus amigos, como geralmente eu fazia. E aí essa situação eu interpretei como uma preocupação, um ciúme da parte dela, né? Só que foi uma grande distorção. E ali na hora eu deu aquele sentimento, nossa, ela se preocupa de eu estar fazendo alguma coisa. Ela me ama, então é por isso que eu também amo, né? Aí eu falei, é por isso que eu te amo. Falei essa no celular. Na verdade, né? Eu só tinha um sentimento por ela, mas não era um sentimento que foi construído, um amor realmente, né? Era algo que eu imaginava, né? Você vai entender ali durante a nossa aula, né? Então, anos depois eu descobri, né, que ela saía com outros homens, outras mulheres também, né? E eu, né, babaca, ficava em casa. E teve uma outra situação também que eu estava na rua com os meus amigos, ela tinha saído também, né, com os primos, que sempre estava todo mundo junto, nunca estava só eu e ela, sempre tava os primos, os amigos, todo mundo junto, né? E ali ela me ligou, mas você tá na rua? Eu falei, não, tô em casa, tava dormindo. E mentira, eu tava na rua com os meus amigos. Eu saí de perto dos meus amigos para atender o telefone e tava mentindo ali com a mão em cima, como se estivesse no quarto, um eco, alguma coisa do tipo, querendo tampar o barulho da rua, muito medo, ansioso, né? Será que ela vai descobrir, né? E ali então eu tô ligando para sua casa, você não atende? Eu falei, calma aí, que eu vou atender. Isso eu tava na esquina e saí correndo para casa, né? Com medo, né? Com um grande medo de desfazer aquele controle, né? Que eu achava que eu tinha dela, na verdade ela que me controlava, né? Eu que me deixava controlar, né? Então, eu vejo que, né, assim como esse paciente, né, eu também nessa época tentava fazer de tudo, né, na minha mente de adolescente, faminta por segurança, né, então eu fazia de tudo para distorcer. Eu interpretei que aquele pedido, né, de eu ficar em casa era um sinal de ciúme. Na verdade, ela nem se importava comigo, ela queria simplesmente estar tranquila onde ela estava, né, para fazer o que ela queria, né? Então isso me gerava pânico, né? Essa ilusão de controle, de sair correndo para atender o telefone de casa e mentir e ficar ali jogando, fazendo com tudo que eu achava que era possível fazer, né, para poder manter essa ilusão de controle, assim como o paciente, né? Ali, no caso do sonho, ele oferecendo algo para o irmão, né? Ali, e situações diversas que ele contou no relacionamento, né? Então, é como se o meu sacrifício, né, fosse como uma moeda de troca, né? Então, nós dois, né, estamos ali refletindo um exemplo de como a hipnose, né, trabalha nesses mesmos padrões e os esquemas também são universais, né? Então, o que a gente precisa fazer para ensinar os nossos pacientes a saírem desse transe, né? Primeiro, a gente precisa mapear clinicamente o que está acontecendo por trás das cortinas da mente consciente, né? Então a gente vai trabalhar com o RPED, que é uma ferramenta interessante. Eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp, que eu estou abrindo novamente, para aquelas pessoas que quiserem baixar a ferramenta. Vai estar aqui embaixo nos comentários, é só você clicar lá, entrar no grupo, espera um pouquinho, que vou precisar esperar um número de pessoas para poder ir compartilhando, né, um determinado tempo também, para que não fique ali toda hora entrando conteúdo. Não é para bate-papo, é um conteúdo, é um grupo para que você receba os conteúdos, as novidades do canal e possa baixar os conteúdos exclusivos, as ferramentas que eu vou estar falando aqui nos vídeos, tá bom? Então,
A gente está falando aqui dessa situação de uma violação de uma necessidade emocional fundamental. Dentro da terapia do esquema, a gente chama de vínculo seguro, né? Que envolve afeto, aceitação, estabilidade e proteção. Então, quando essa necessidade ela é negada na infância ou traumas subsequentes, né? A mente cria esquemas iniciais desadaptativos. Tá? Então, esses esquemas, especificamente o esquema de abandono e privação emocional, tá? Então a gente vai ver aqui como que a mente reage a esses esquemas através de 3 estilos de enfrentamento que o Jeffrey Jung, né, colocou na terapia do esquema. Então, o primeiro é a resignação. O que é resignação? É render-se ao esquema, né? Agir de forma passiva diante da dor. Então, o paciente ele passou meses, 2 anos, né, orbitando entre a história com essa namorada, né, aceitando o papel daquele que espera uma validação que nunca vem. Na verdade, só teve um caso que a gente vai entender aqui mais na frente. Apenas um caso, né, que ocorreu ali de validação. Né? Eu, no meu caso, na adolescência, eu me submeti às ideias de indas e vindas, né? Então, sempre aceitando migalhas, nunca tinha um momento com ela só, sempre tinha que ter outras pessoas próximas. Eu fui entender que isso era uma forma dela evitar ter relações comigo, né? Então, o segundo, né, aqui seria a evitação. Então, evitar significa fugir da dor. Então, o sonho do paciente, que a namorada, né, não aparece, né, no sonho, ele tá sozinho com o irmão no apartamento, né? Então é um momento que a mente dele ativa o confronto direto com a realidade do fim, né? Então na vida real dele, a busca obsessiva através de respostas de aplicativos, relacionamentos, né, buscar querer um relacionamento logo depois do término, né, uma tentativa de evitar, né, de fugir dessa sensação de vazio, desse luto pela perda. Né. Então a terceira, né, é aqui a hipercompensação, que é lutar contra o esquema de forma disfuncional. Né. Então esse é o ponto central que une os dois casos, o do paciente com como eu era na adolescência. Né. Então a mente, né, diante do medo de ser abandonada, né, a mente ela ativa o modo controlador/ganhador. Né? Então o paciente ele hipercompensa, fazendo tudo pelo relacionamento, antecipando desejos. Né? Então no sonho ele vai tentar comprar o irmão com o álbum da Copa. Né? Então como eu hipercompensei correndo para casa, né, mentindo de forma, nossa, ridiculamente, né, mentindo diante dessas situações, né, correndo para casa para anular, né, aquela sensação, né, e acabando com a minha brincadeira ali, o meu jogo, né, com a noite com os amigos. Né. Então usava a declaração de amor, né, usava o quanto eu a amava como um escudo de proteção, uma hipercompensação, que é a ilusão de que o seu amor, se eu for perfeito, se eu fizer tudo por ela, se eu me esforçar ao extremo, eu posso controlar o sentimento dela, ela vai me amar. Né? Então, como se esse transe, esse estado hipnótico, mantém vivo o cérebro, né, através de distorções cognitivas severas que funcionam como um comando hipnótico da nossa neurose. Então as distorções vão gerar mais autossugestões. Né? Então temos aqui uma distorção que é a abstração seletiva, que é um filtro mental que o paciente relata nesses 2 anos de namoro. Né? Então a única vez, preste bem atenção,
que esse paciente foi procurado pela ex-namorada, foi quando eles estavam se conhecendo, né? Onde ela ligou, mandou a mensagem para ele lá no chat de namoro, lá no aplicativo, e ele interpretou aquilo como, nossa, ela pensou em mim, ela se interessa por mim, então ela é o amor da minha vida. Muito parecido com o que eu fiz, né? Lá no telefone, tá, você vai sair? Ah, mas eu não posso sair? Ai, que engraçado, né? Você tem ciúme de mim, por isso que eu te amo, meu amor. Olha que infantilidade, né? Que é um amor muito infantil, né? Que barganha, né? Então, que se vê, né? É o egocentrismo, né? Na prática aí. Então ele interpreta, ele distorce a realidade, né? Nessa abstração seletiva, achando que pelo seu egocentrismo ele acha que não, você tem que ficar em casa, e ela me ama, ela quer tomar conta de mim, né? O egocentrismo fala para o paciente que quando ela manda mensagem antes dele, nossa, ninguém nunca me mandou mensagem antes, sempre eu que procurei, sempre eu que busquei, sempre eu que insistia, e ela me procurou, então ela é a mulher da minha vida, né? Então, essa foi, durante 2 anos de relacionamento, a única vez que ela fez isso. Mas nessa compulsão, né, de hipercompensação, o paciente manteve-se 2 anos nesse relacionamento. No meu caso, foi um pouco mais, né? Entre indas e vindas foram 10 anos de relação praticamente, né? Então, ao ponto, né, da gente distorcer, ali eu distorci a infidelidade dela, né? E o caso paciente distorce a falta de interesse dela em namorar, mesmo que ela dissesse isso diretamente para ele, mas ele não. Se eu continuar fazendo, se eu fizer mais ainda, eu vou conseguir fazer com que ela me ame assim como eu a amo, né? Assim como eu, né, alguns anos depois, falei, cara, isso não, nem de longe, isso é amor, né? Aquilo era medo de ficar sozinho, né? Então a gente também tem aqui uma outra distorção, né? Que é a personalização, né? E a maximização, que consiste em transformar um gesto comum, o conveniente do outro, em uma prova absoluta do nosso valor ou da eternidade do vínculo afetivo, né? Então ela me mandou mensagem, ela é o amor da minha vida, né? Há uma personalização. Ele personaliza o ato dela, né? E aí todas as expectativas realistas, né? Como se tudo aquilo que ele acreditava que totalmente irrealista se tornasse realidade. Dentro dessa personalização, ele maximiza, ele hipervaloriza um ato de conveniência, como se ela estivesse sozinha, não tem ninguém para falar, e ela teve a iniciativa. Vou procurar alguém. Simples assim, ele interpreta como ela se fosse a mulher da vida dele, né? Um vínculo eterno, né? Então aqui nós vamos conectar ao trabalho do psiquiatra Gerald Epstein, tá? No seu livro Gerald Epstein, né, no Imagens que Curam, o Dr. Epstein ele postula que a nossa imaginação direciona nosso estado fisiológico e emocional. Se plantamos imagens de saúde, colhemos saúde, né? Contudo, no relato do paciente, na minha própria vivência, né, seria o reverso de Epstein, né? Seriam as imagens que nos adoecem, né? Então nós usamos aqui a nossa capacidade criativa de forma prejudicial, de forma reversa. A gente abandona o terreno dos nossos sentimentos com imagens idealizadas,
né? Abandonamos, não, desculpa. É como se nós adubássemos o terreno dos nossos sentimentos com imagens idealizadas, miragens, como miragens no deserto, tá? Então, nós nos autossugestionamos dizendo que aquela pessoa é a mulher da nossa vida, ignorando a realidade factual. Então essa autossugestão negativa gera a própria doença, a ansiedade crônica, a obsessão, o esgotamento psíquico, né? Aquela frustração constante, ela é alimentada por essas próprias sugestões, né? Não, eu vou fazer mais ainda porque ela é o amor da minha vida e como que eu que amo tanto essa pessoa, não vou fazer tudo que eu posso, até o que eu não posso, né? Ou que eu não deveria, né? Então, agora, como? Pergunta que fica. Como que nós quebramos esse transe? Como que a gente ajuda o paciente, né? Ou a nós mesmos a sair desse estado hipnótico, a deshipnotizar ou de-hipnotizar, né? E retomar o equilíbrio. Preste bem atenção, quando a gente fala retomar o equilíbrio, não é voltar a ser como era antes, mas retomar o gerenciamento da nossa capacidade de equilíbrio, tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês um protocolo de 3 passos simples, né? Integrando a cura criativa, a terapia do esquema e o trabalho do Dr. Jeffrey Young, né? Então, o primeiro passo é o inventário factual do terreno, né? O objetivo é desfazer as distorções, romper essa abstração seletiva, né? Desamarrar aquele modo controlador, né? Hipercompensador. Então, a instrução é pegar e anotar. O RPED é a ferramenta. Então você vai anotar situação, pensamento automático, sentimento, reação fisiológica, comportamento, consequências, né? Então você pode entrar no grupo aqui no WhatsApp e aguardar um pouquinho que você vai estar recebendo lá o PDF do RPED, que é uma ferramenta que eu desenvolvi para fazer esse tipo de prática terapêutica que ajuda você em vários aspectos. Aqui a gente vai focar na quebra dessas distorções cognitivas, mas o RPED ele ajuda em muitos fatores, a gente vai ver ao longo dessa aula também e de outras aulas aqui no canal. Tá, essa é uma das ferramentas, eu vou te passar uma ferramenta agora que você já pode começar a fazer também. Tá? Então você vai pegar uma folha de papel e vai dividir ela em 2 colunas. Na coluna da esquerda, você vai escrever, né, a imagem idealizada, né, a autossugestão que foi criada por essa pessoa que você não consegue se desapegar, né? Então, um exemplo do paciente, ela me procurou, logo ela me ama e quer ficar comigo, né? No meu caso, ela pediu para eu ficar em casa, ela tem ciúmes, ela me ama, né? Qual seria a sua distorção? Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários também, né? Quem sabe eu crio um vídeo curto, mais curto, com algumas práticas diretas para você, com base nos seus relatos. Se você ficar à vontade, senão você vai fazendo aí sozinho mesmo, escrevendo e pegando as dicas. Tá? Então, na coluna da direita, você vai escrever os fatos crus, né, da realidade. O choque do adulto saudável. No exemplo do paciente, ele procurou apenas uma vez, né, a namorada, né, a ex-namorada procurou apenas uma vez nesses 2 anos, né? Então o relacionamento era frio, assimétrico, né? Não tinha equilíbrio. No exemplo que eu vivi, né, ela se escondia, né? Saía escondido, não só quando falava, né?
mentiu, limitou a minha liberdade, né, para atender os seus próprios interesses, né? Então, nesse exercício, você força o cérebro a sair do sistema emocional e ao sair desse sistema emocional, né, caritativo, você faz caridade, né, sem querer nada em troca, né, assim é caridade, né. Só que no relacionamento é recíproco, né. Então ali você começa agora a ativar o modo adulto saudável, quebrando o filtro mental da distorção, né? Então isso ajuda você a perceber que não, peraí, eu tenho valor também dentro da relação. Faz você questionar, peraí, como é que eu vou só me doar e não vou receber nada em troca? 2 anos e a pessoa nunca me procurou, né? Então você vê como é distorção, né? Eu fiquei quase 10 anos no relacionamento, entre indas e vindas. Foram 2 anos, né? Então o segundo passo é a visualização criativa para a limpeza desse solo sagrado, né? Então é como se a gente fosse plantando sementes na nossa mente e ali, meio que sem selecionar muito bem, a gente acaba cultivando uma semente que brota sem a gente realmente perceber que é uma planta, sem a gente saber se é uma planta realmente que vai dar frutos, né? Então, vamos fazer esse exercício agora. Eu vou pedir para você fechar os olhos, respirar bem fundo 3 vezes. Inspira, segura o ar, solta lentamente. Mais uma vez, inspira com calma, inspirando toda a necessidade, né? Inspirando calma e expirando toda a necessidade de controle. Inspira toda a calma, paz e tranquilidade, segura o ar, deixa que essa calma seja absorvida pelo seu corpo, circulando pelo todo o seu corpo, pela corrente sanguínea. Solta o ar, expirando, soltando toda a necessidade de controle, todas as expectativas irrealistas. Enquanto você vai respirando, eu quero que você imagine o seu coração como se fosse um solo sagrado, um terreno que pertence exclusivamente a você. Olhe para esse terreno e perceba que há muito tempo você permitiu que sementes de ilusão fossem plantadas nele. Você plantou fantasias, plantou imagens idealizadas, plantou expectativas irrealistas de alguém que já não habita nesse espaço. Veja a imagem dessa pessoa que você tentou barganhar durante muito tempo. Perceba que a imagem é apenas uma miragem que drena os nutrientes do seu solo, enfraquecendo o seu coração. Agora, eu quero que você invoque sua parte mais madura, sua força, o seu adulto saudável. Veja-se caminhando por esse terreno com firmeza e profundo amor por si mesmo. Comece a arrancar essas plantas secas da ilusão. Comece a arrancar as ervas daninhas plantadas pelas esperanças e pelas expectativas irrealistas. Limpe a terra, sinta o peso de carregar a responsabilidade pelo sentimento do outro. Deixando seus ombros. Sinta esse alívio. Nesse momento surge diante de você a figura do irmão do sonho. Ou seu próprio guia interno.
tanto faz. Esse guia interno olha para você, coloca a mão no seu ombro e diz a frase de libertação. Te desejo sorte, irmão. O jogo acabou por aqui. Esse lugar está vazio. A sua estrada está lá fora. Veja-se agora saindo daquele apartamento, trancando a porta, jogando fora. Sinta o ar fresco da rua, olhe para o seu terreno limpo agora. A terra limpa, fértil e livre, pronta para receber novas sementes. Sementes de projetos de sua vida, sua saúde, seus estudos, seu amor próprio, sua profissão, o autorrespeito. Plante agora essas sementes, regue-as com a água da realidade. Abra seus olhos, sabendo que você escolheu agora plantar novas sementes. Bom, essa é uma sugestão rápida, né? Que você pode utilizar dentro do processo de desapego. Tem um terceiro passo, que é onde você vai ancorar a autossugestão para os momentos de vigília, né? Sem você estar no estado hipnótico ali. Do dia a dia, né? Que serve para você deshipnotizar, né? Aquela hipnose de ficar pensando na pessoa o tempo todo, né? Essa compulsão, né? Esse pensamento obsessivo, né? Que é um estado hipnótico desregulador, né? A gente pode considerar dessa forma. Então isso ajuda a frear aos poucos o impulso, a hipercompensação, esses sintomas do dia a dia, eles vão enfraquecendo cada vez mais, né? Então sempre que surgir a urgência de buscar mais sinais, de mandar mensagem, de checar nas redes sociais, de barganhar o afeto com você mesmo, né, de verificar com o outro, de querer saber se você vai amar ou não, se ela vai voltar ou não, se um dia ela vai ou não, né? Então você precisa trabalhar dessa forma, né? Então através de afirmações, né, de autossugestões, tipo, eu quebro o transe da ilusão, né? Eu não posso controlar o sentimento do outro, mas eu posso controlar os meus passos e assim direcionar os meus sentimentos. Eu retiro a minha energia do território do passado e trago para o meu foco, para a criação do meu presente. Eu sou o único ator da minha história, né? Então você trabalha com autossugestões desse tipo, né? Eu limpo o terreno do meu coração e planto novas sementes e cuido das sementes do amor, né, próprio, da semente do autocontrole. Então, são dicas de autossugestões que você pode utilizar, né? E com o passar do tempo você aprende a desenvolver outras. Em outros momentos eu vou falar mais sobre relacionamento, né? Sobre técnicas de gerenciamento emocional para que você possa lidar melhor com essas situações que você vem vivenciando, né? Então chegamos ao final dessa apresentação, dessa aula, né? Então a gente pode entender, né, um pouquinho melhor como a mente ela é capaz de gerar a própria doença, né, e também a própria cura. Isso vai depender da narrativa das autossugestões, né? Então, a capacidade está em você, né? Então, assim como a gente pode sobreviver a situações de doença, né, como esse paciente sobreviveu ao câncer, passou por uma prova, né, de resiliência muito grande, ele pode também passar por essa situação, né? Eu vivi também
10 anos, né, praticamente num relacionamento onde eu me submetia. Hoje eu preciso melhorar ainda muita coisa no que diz respeito a relacionamento, como qualquer outro ser humano, mas eu consigo, né, me ver aí em outras posições, né, dentro de um relacionamento. Né? Tem que melhorar muita coisa, lógico. Então a cura não nesse caso, não é fazer o outro voltar ou você esquecer o outro, mas você ressignificar as situações, né? Entender que aceitar que não saber, não ter certeza, tolerar as frustrações faz parte da vida. E nem tudo a gente consegue ganhar através de barganha, através de hipercompensação. Né? E que a única coisa que a gente pode controlar, né, de uma forma, mesmo de uma forma muito limitada, somos nós mesmos. Né? O autocontrole faz parte do autoconceito, que é um dos pilares da autoestima. Então, desenvolver um senso de autonomia e autocontrole é fundamental para que a gente consiga encontrar, né, esse ponto de equilíbrio que a gente conhece como cura criativa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.